Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Felizmente o pastor Tô já nos informou. Ficamos aí quase, deu 1h50 dentro do carro da nossa casa até aqui. O trânsito que era para fazer em 40 minutos, praticamente o dobro, do tempo devido à greve. A cidade de São Paulo está totalmente parada. Sair lá do centro aqui para a Zona Sul, os irmãos que moram aqui sabem melhor do que eu, que não é muito fácil. E infelizmente chegamos um pouquinho no horário que nós não desejávamos chegar. Era para chegar aqui 8h30, chegamos agora 9h30. Mas o Senhor tem algo especial ainda. Deus abençoe os queridos irmãos que aqui estavam já pregando a palavra de Deus. Aqui quando cheguei, com muita alegria, revi aqui o nosso querido pastor que estava pregando uma palavra muito abençoada, e eu tenho certeza que outros também já transmitiram aqui esta noite a palavra de Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos, pastores, obreiros, o bispo. Deus abençoe o pastor Tojo também, que está aí na organização deste evento, e a cada companheiro de ministério. Vamos então, sem perca de tempo, para a palavra de Deus. Nós vamos terminar no horário que o pastor me pediu para que aqui fizéssemos, para que não haja nenhum tipo de empecilho em relação ao horário e à programação que os irmãos têm aqui para realizar esta noite. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 a seguir, porque não lemos o versículo 1 e também o versículo de número 2 da palavra de Deus. Estou muito feliz aqui pela estrutura da igreja. Deus abençoe. Um prazer muito grande conhecer os irmãos. Deus programar e preparar uma outra oportunidade também para estar aqui com os irmãos, com mais tempo, é claro, para poder aí participar desses cultos que eu tenho certeza tem acontecido aqui no Ministério Internacional Renovo em Cristo. E eu tenho certeza que muito o Senhor Deus tem feito. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá? Quem encontrou, diga aleluia. Isso, porque Mateus é fácil de encontrar, não é? Difícil de encontrar na Bíblia é Filemão, dá um trabalho que só Jesus. Sofonias então, pastor? Não é fácil, mas Mateus a gente encontra rapidinho. Quem já encontrou Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim a Bíblia: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Há muitos e muitos anos atrás, quando iniciei meu ministério, eu aprendi que aquilo que você ouve é o que você guarda. Porque quando você quer guardar alguma coisa no seu coração, você precisa ler em voz alta. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então quando você ouve o que você está lendo, você vai guardar no seu coração. A pedagogia diz que tudo que você repete muitas vezes, você não esquece mais. Esta é uma palavra muito linda e especial, e eu quero que você agora repita comigo, para que você possa guardar no seu coração e não esquecer mais esta palavra que certamente Deus irá falar conosco. Eu falo, você continua e você repete, e assim vamos fazer essa leitura bíblica. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Quem veio adorar Jesus aqui esta noite? Aleluia. Então assente da forma que você está e juntos vamos ouvir a bendita palavra de Deus. Será que pode abrir um pouquinho para mim só o retorno, por favor, meu companheirinho? Por favor, eu te agradeço em nome de Jesus. Olhe para mim, preste muita atenção, vamos raciocinar neste pouco tempo que aqui temos, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para nós. Quando eu leio este texto alguns anos atrás, muito obrigado, Deus abençoe, este texto tão especial da palavra de Deus, nós sabemos que aqui está um relacionamento bíblico acerca do nascimento de Jesus. Há dois escritores que falam do nascimento de Jesus, o evangelista Mateus e o evangelista Lucas, no capítulo 1 de Lucas e no capítulo 2 de Mateus. No capítulo 1 de Lucas, há uma visita que Jesus recebe no momento do seu nascimento, que é os pastores de ovelhas que lá foram participar do culto de boas-vindas ao menino Jesus.
Jesus. O capítulo 2 de Mateus é a segunda visita que Jesus recebe, esta sim, dos chamados magos ou reis magos que vieram do Oriente até a cidade de Jerusalém ou de Belém para homenagear o menino Jesus. Quando lá no início da minha fé, bem no começo do meu ministério, eu li esta passagem e eu às vezes questionava o querido e doce Espírito Santo, dizendo e perguntando: Senhor, o Senhor poderia ter escolhido tanta gente para ir participar do momento do nascimento do seu filho Jesus? O Senhor poderia ter chamado, quem sabe, um embaixador, um chefe de estado, um ministro, um levita, um sacerdote. O Senhor poderia ter escolhido qualquer tipo de pessoa para ir homenagear o menino Jesus, mas o Senhor, diz a Bíblia, foi escolher magos que saíram de uma terra distante, que geograficamente nós entendemos que é o leste, porque Oriente é leste, leste é onde o sol nasce toda manhã. Então eles saíram de um lugar próximo à Pérsia e foram à cidade de Belém para homenagear o menino Jesus. E eu ficava pensando: o Senhor vai escolher homens que mexem com magia, com astrologia, com búzios, zoroastros, para ir homenagear o seu filho? O Senhor poderia ter escolhido tanto tipo de gente diferente uma da outra, mas o Senhor Deus então foi me explicando acerca de sua palavra. E os meus pais na fé, os meus professores de escola bíblica dominical, de teologia e depois da faculdade teológica, me ensinaram que a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não foi escrita em português, mas em grego. E houve então uma transliteração do grego para o português, ou uma tradução do grego para o português, e os léxicos do grego, quando foram traduzir esta palavra, usaram a expressão magos, mas na verdade aqui está escrito homens dotados de uma ciência. E eu fiquei então entendendo que o pobre do irmão Mateus, há 2000 anos atrás, não tinha o que nós temos hoje de facilidade, digitar uma palavra, quem sabe no Google, e logo depois nós já temos a resolução correta desta palavra. Não, então ele não sabia a diferença entre astrologia de astronomia. Hoje a gente ainda confunde, porque astrologia não é ciência, astronomia é ciência. Fato é que esses homens aqui, eles estudavam as estrelas do céu, e um dia, a uma terra distante no Oriente, eles estão olhando para o alto dos céus, e de repente eles observaram uma estrela, que ela não estava lá no dia anterior, e ela nunca esteve lá em outros dias, quando eles durante muitos anos estudavam as estrelas do céu. E quando eles observaram aquela estrela, ela estava em uma outra órbita, mais baixa, mais próxima da Terra, e não estava parada, estática, ela estava se movendo, como quem estivesse dizendo: sigam-me, follow-me, me acompanhe, venha após mim, porque eu vou levar vocês a um determinado lugar. Então eles foram ler nos livros antigos, e lá nos livros antigos estava escrito: quando uma estrela diferente aparecer nas terras do Oriente, é porque lá na distante Israel vai estar nascendo o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Cristo bendito de Deus Pai. Então eles vão preparar uma comitiva, e eles com esta comitiva vão ir até onde Jesus nasceu. Vocês sabem perfeitamente, diz os historiadores, que eles tiveram uma viagem de aproximadamente 6 meses, e quando eles estão chegando em Israel, geograficamente, quem vai até a cidade de Belém, vindo do leste ou do Oriente, tem que passar por dentro da cidade de Jerusalém. E quando eles estão cruzando Jerusalém, um olhou para o outro e deve ter falado assim: espera um pouquinho, eu não creio que este Jesus que nasceu, Filho do Deus Todo-Poderoso, vai nascer em Belém. Ele tem que nascer em Jerusalém. E o que é que eles fizeram? Fizeram o que os homens ainda fazem hoje. E o que é que nós fazemos? Procuramos Jesus nos lugares errados. Alguém pensa que Jesus está ali e ele está lá. Alguém pensa que ele não está lá e ele está ali. E eu vou explicar melhor. Levanta a mão direita para o céu com alegria. Isso, faz um dedinho assim de profeta e abra um sorriso lindo e pentecostal. Sorriso com barulho, diga aleluia. Isso, pastor, está faltando um dentinho, então esconde assim um buraquinho com alegria. Aponta esse dedinho para alguém que está do seu lado, à direita, à esquerda, e diga com a autoridade de Deus. Diga: quer ver? Diga: eu vou te provar.
As pessoas procuram Jesus no lugar errado. Aponta o dedo para ele com autoridade e diga: muita gente não acredita que ele está na tua vida, mas este Jesus, ele está na tua vida e te escolheu para algo muito grande aqui na terra. Então olhe para mim. Eles então batem a porta de Herodes e perguntaram para Herodes, ajoelhando diante de Herodes, perguntaram: grande rei Herodes, é aqui que nasceu o rei dos judeus? E Herodes olhou de um lado, olhou do outro e disse: como pode, rapaz? Essa pergunta que vocês fizeram é uma loucura. E esta pergunta, olhe para mim, esta pergunta que nós repetimos hoje 2 vezes, ela só foi feita na história da humanidade uma única vez. E quando, pastor? Nesta oportunidade. Pergunta para mim bem forte: por quê, pastor? Não, pergunta com alegria, diga: por quê? Porque em toda a terra em que nós vivemos, esta pergunta não havia sido feita a ninguém. Eu explico melhor. Eu já tive a bondade e a misericórdia de Deus de viajar pregando nesse mundo todo. Já estive pelo menos até hoje em 29 países, e em todos os lugares que eu fui, em reinos, como no Império do Japão, que lá estive por 2 vezes, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, na África, no país da Angola, em tantos lugares que eu fui pregar e falar do amor de Deus. Eu fui em 6 reinos, e em cada reino que eu cheguei para pregar, quando o irmão me buscava no aeroporto e a gente estava indo para o hotel, eu dizia para o irmão com alegria: querido irmão, neste reino que eu cheguei para pregar, algum dia alguém nasceu rei? E o irmão dizia: não, pastor, ninguém nasce rei. Aí eu abro um sorriso para o irmão, dou um tapa nas costas dele e digo: você está enganado, porque lendo a Bíblia eu conheci um homem que nasceu rei. Eu vou explicar melhor. Porque quando um rei é coroado rei, ele não nasceu rei, ele nasce príncipe. Mas Jesus não nasceu príncipe, porque ele é o rei dos reis e é o Senhor dos senhores. Ele já nasceu rei. Quem pode dar um grito de glória para este Jesus que é rei? Eles foram fechando aqueles baús de ouro, de incenso e de mirra, e foram recolhendo tudo. E lá na porta daquele palácio, a estrela estava paradinha. Estrela não fala, mas se ela pudesse falar, ela ia dizer assim: bonito, hein? Bateram no lugar errado. Jesus não está aí. Hoje ele está lá na Igreja Internacional Renovo em Cristo. Quem está sentindo ele aqui esta noite? Eu sinto ele aqui. Se alguém está sentindo, então faz alguma coisa diferente para sentir a glória deste Deus que está aqui esta noite. Então eles vão até aquela manjedoura, e chegando lá, eles vão abrir os tesouros: ouro, incenso, mirra, e vão entregar ao menino Jesus. Olhe para mim, é muito lindo isso, sim ou não? É uma passagem interessante, sim ou não? Mas eu vim aqui falar sobre algo muito especial, e eu tenho aqui ainda mais no meu relógio 5 minutos, então vamos lá, para entender. Eu vi aqui nesse texto, todos nós que estamos aqui, e eu queria que vocês ficassem em pé. Aleluia. Eu vi você, eu vi nós. Pergunte: como, pastor? Porque esta estrela é exatamente o que você é, o que eu sou, o que nós somos, o que o bispo, o pastor Tojo é. E o que é? Nós somos homens e mulheres escolhidos por Deus para todo dia irmos aonde alguém que não conhece a Jesus e levar eles até onde Jesus está. Se isto é verdade, quer dizer que todos nós somos uma estrela de Deus aqui na terra. Levanta a mão direita, bata no seu peito e diga: eu sou uma estrela de Deus na terra. Não, faz com alegria, diga: eu sou uma estrela de Deus na terra. Alguém me olhou assustado, com o olho arregalado, e deve estar pensando assim: espera um pouquinho, pastor Paulo Marcelo, eu não sou uma estrela, eu sou um crente simples e humilde aqui da zona sul de São Paulo. Os grandes homens que brilham estão aí nos campos de futebol, jogam lá no Palmeiras e nos times menores de São Paulo, estão aí na televisão, na Record, na Rede Globo, estão por aí. Não. As estrelas de Deus na terra
não estão em Beverly Hills, na Califórnia, estão nos púlpitos, estão nas ruas, estão nos rincões, estão nos altares, estão falando de Deus, aonde quer que eles passam. E por quê? Porque você é uma estrela. E eu explico melhor. Se eu trouxesse aqui Angelina Jolie, o Brad Pitt, e a gente ficaria dizendo que homem e mulher bonita, e eles são bonitos mesmos, mas se eu abrisse o peito deles, eu não encontraria brilho nenhum. Mas se eu pegar qualquer crente aqui, chacoalhar você de ponta cabeça, é capaz de não cair uma moeda de R$1. Mas se eu abrir o teu peito, tem um brilho aí que acende a cidade de São Paulo inteirinha. Pastor, e o que é uma estrela? Uma estrela é um núcleo de plasma. E eu tenho a palavra de Deus: estrela não tem luz própria. Como assim, pastor? A estrela recebe e manda de volta. Ela tem uma fusão nuclear do plasma com o hidrogênio. Então é por isso que a estrela um dia morre. Quando ela morre? Quando ela para de mandar o brilho de volta. Aí eu entendi você. Você não tem luz própria. Vem do trono, você recebe, aí você aumenta, enche e manda de volta. E quem não manda de volta, morre. É por isso que eu tenho certeza, você tem vida. Então manda de volta o que tem em você. Prega, ora, evangeliza, canta, faz a obra. Você tem o que o mundo não tem. Tem um brilho de glória na tua vida. Quem está entendendo isso? Dá 3 gritos de glória para adorar esse Jesus. Olha para mim. Mais 3 minutos pode, pastor? Isso, glória a Deus. Então olhe para mim, olhe para mim. Oh meu Deus do céu, hoje que eu estou animado, só tem 3 minutos. Olhe para mim. Eu vim agora, eu moro lá na Bela Vista, quase no centro de São Paulo. E o Waze manda a gente por aqui, e fomos uns atalhozinhos para fugir do trânsito. E essa cidade de São Paulo é uma loucura. Eu estou aqui só há 2 anos, e é Cebolão, é Rodoanel, é Marginal, é Viaduto, é túnel, e cada hora um acidente, um engarrafamento. Aí eu fiquei pensando, como que lá no céu, oh aleluia, tem tanta estrela, e eu nunca ouvi falar de engarrafamento de estrela. Eu nunca ouvi falar de batida de estrela. Eu nunca ouvi falar que uma estrela bateu de frente com a outra. E por que não, pastor Paulo Marcelo? É porque quando Deus cria uma estrela, Ele diz assim: você brilha aqui, você brilha ali, você brilha lá, você brilha ali, você brilha lá, você brilha lá. Arabacantarabahai. Pega na mão de quem está à sua direita, segura a mão de quem está à sua esquerda, levanta a mão dele a meia altura, chacoalha ele assim, diga: brilha onde Deus te colocou. Diga para ele: o que Deus me deu não deu para você. Cada estrela brilha de um jeito diferente. Brilha como Deus te colocou, brilha onde Deus te levantou. Se Deus te colocou para brilhar lá, brilha lá. Se Deus te colocou para brilhar aqui, brilha aqui. Brilha onde Deus te colocou. Arabacandarabahai. Levanta as 2 mãos para o céu, chacoalha assim, ó, assim. É o brilho das estrelas. Filma aí, meu filho. Vai chacoalhando, olhe para mim. Enquanto nós estamos dando glória aqui, aí fora alguém está tendo uma overdose, alguém está indo para o hospital, para o ML, alguém está sendo assaltado, alguém está morrendo, um pai está perdendo um filho, está tendo uma briga dentro de um bar, está tendo um óbito dentro de um hospital. Chacoalha as mãos, diga: nós temos. Grita: nós temos o que a cidade de São Paulo precisa. Diga: nós temos o brilho, a luz para mudar a cidade de São Paulo. Arabacantarabahai. Zona Sul, Interlagos. Aqui vem um profeta para lhe dizer, chacoalha assim. Eu vou dizer 1, 2, 3. E no 3 nós vamos girar assim, ó. Isso, como se nós estivéssemos espalhando sobre esta Zona Sul agora um brilho de glória de Deus. E eu tenho certeza que algo sobrenatural vai acontecer agora no mundo espiritual. Está preparado? É 1, é 2 e é 3. Vai aí, vai orando e vai fazendo. Arabacantarabachandarabahai, Urabacantarabahai, Arabacantarabachuriandarabahai. Isso. Tem como você dar um abraço em 10 pessoas diferentes e dizer: brilha onde Deus te colocou, brilha aonde Deus te colocou, brilha onde Deus te colocou.
Pastor Tojo. Alamadarabassura mai. Mirabadarabassura mandarabassa mandarabahai. Meu bispo. Próxima vez eu venho cedinho aí.